Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 3 de fevereiro de 2022 e o título é Desenhos da Alma. Há alguns dias li um texto do Vital Froese sobre plano de alma e nossas escolhas dentro dele, o qual me trouxe algumas reflexões. Imaginei o plano de alma como aqueles desenhos para colorir, em que há uma escala de cores correspondendo a cada parte do desenho. Então, vamos supor que nosso plano de alma seja esse desenho, dividido em várias partes numeradas, as quais correspondem a uma determinada cor. Podemos seguir essa pré-definição ou mudar algumas cores, até todas, se assim desejarmos. De tais, de tais escolhas, obteremos o resultado final, que pode ser pior ou melhor do que o projetado inicialmente. Um desenho, talvez mais sombrio ou todo borrado, até mesmo incompleto, ou muito mais vistoso, alegre e iluminado. A caixa de lápis coloridos está à nossa disposição, cabendo a cada um escolher com quais matizes deseja traçar o próprio destino. Destino, eis aí uma palavra que traz em si muita controvérsia. Quando buscamos sua definição no dicionário, encontra-se o seguinte: abre aspas. O destino é uma sucessão inevitável de acontecimentos a qual nenhuma pessoa pode escapar. Fecha aspas. Muitos entendem que temos um destino traçado de forma imutável, contra o qual nada podemos fazer. Será? Quando se atribui acontecimentos ou fatos ao destino, anula-se completamente tanto o mérito como a responsabilidade, como se nossas escolhas e atitudes não produzissem nenhum resultado, como se fôssemos apenas marionetes sem livre-arbítrio. Destino também tem como sinônimos rota, caminho, rumo, direção. Bem, caminhos e direções podem ser mudados de acordo com as escolhas, não é mesmo? Portanto, a meu ver, nosso destino vem com um desenho delineado, com algumas sugestões de como o colorir, mas o resultado final dependerá do empenho e talento de cada um. Preencher esse desenho exige paciência, aprendizado, capricho e persistência. Nessa caminhada, talvez encontremos pessoas que nos auxiliem com conhecimentos e técnicas. Todavia, o trabalho a ser feito depende exclusivamente de nossas mãos, nosso tempo e dedicação. Podemos escolher materiais e texturas diversas, porém, o importante é que consigamos concluir o nosso desenho, consigamos concluir o nosso desenho de alma através de nossas experiências, o nosso próprio esforço e escolhendo as nossas cores. E aí, no texto lá, eu deixei o link do texto do Vital, que eu vou deixar aqui também, depois. Então, quando eu comecei, né, a conhecer, né, as questões da espiritualidade, né, quando eu comecei o meu caminho ali nos aprendizados da espiritualidade, eu também tinha, no começo, né, algumas coisas que eu comecei a ler e pesquisar, davam esse entendimento de que a gente tem aqui a nossa missão de alma, que a gente veio aqui para cumprir, que ela era imutável. Então era aquilo que a gente tinha que cumprir aqui. Só que depois, estudando mais e acessando mais conteúdos, eu fui mudando, né, essa forma de pensar, porque assim, você começa a fazer alguns raciocínios assim, né? Você pensa, se nada a gente pode mudar, então quer dizer que a gente não tem responsabilidade por nada que acontece aqui? Nada está na nossa mão, nada está sob o nosso controle? E onde fica o livre-arbítrio, então? Se a gente não tem como mudar nada, então a gente não tem livre-arbítrio. Então aí eu comecei a ter esses questionamentos e esse texto do Vital, né, veio aí ao encontro, né, dessas
questões e me esclareceu bastante, né? Inclusive, nesse texto dele, ele fala, ele conta que na missão de alma dele, por exemplo, ele tinha ali um tempo para começar a fazer esse trabalho que hoje ele faz de esclarecimento da espiritualidade. E que no plano dele teria assim, se ele não fizesse essa escolha até uma determinada data, ele desencarnaria aos 65 anos. E quando ele escreveu esse texto, ele já estava com 69. Quer dizer, ele conseguiu mudar essa linha de tempo dele, né? Esse trajeto aí, porque ele fez a escolha que ele precisava fazer de seguir esse caminho da espiritualidade, de trazer, né? De assumir essa missão, de trazer o conhecimento, de realmente abraçar a espiritualidade e fazer aí, e ter um papel importante aí de esclarecimento, né? Tantas pessoas aí que o seguem e, e quantas pessoas ele ajudou, né? Inclusive eu acompanho o trabalho dele há muitos anos, quando ele só escrevia lá os textos no Facebook, hoje ele tem um canal, mas assim, muitos textos deles me ajudaram muito a ir moldando, né? A ir mudando um pouco as visões, a visão que eu tinha, que era equivocada, mas assim, porque a gente está aprendendo, então, no começo, né, quando você, por exemplo, você entra na escola, você está começando a aprender a escrever, você não escreve perfeitinho, você comete muitos erros de ortografia, e a letra não é tão é, perfeita, tão certinha, tão bonita. Então, a gente vai melhorando conforme a gente vai aumentando o nosso conhecimento, conforme a gente vai aprendendo mais coisas. Então, a gente vai evoluindo. E eu entendo que, assim, hoje eu entendo que a gente pode realmente mudar, né? Até, e principalmente se você consegue superar os desafios com mérito, você consegue mudar algumas situações que talvez você tenha trazido para resgatar de uma forma um pouco mais difícil, né? Um desafio mais complicado, mas você pode ultrapassar aquilo, não precisar vivenciar aquilo pelas suas escolhas acertadas na sua trajetória, né? Por você ter sempre escolhido bons caminhos, sido uma pessoa que se propôs a auxiliar e que colocou muito amor na vida. Então você pode estar mudando isso. Como, por exemplo, se você tivesse, você está na escola, está no ano letivo lá. A média é 7. E são 4 bimestres. Quando chega no terceiro bimestre, você conseguiu média 10 em todas as matérias, em todos os bimestres. Você já fechou assim com louvor, né? Porque você sempre tirou a nota máxima em todos os bimestres. Então, você já mostrou ali o seu empenho, a sua dedicação, a sua disciplina, né? Mostrou que é um aluno aplicado, dedicado. E aí, pode ser, aí seus professores podem decidir que você está dispensado das provas finais. Que você já atingiu ali os objetivos, você já mostrou o que fez, você já mostrou que você realmente é uma pessoa dedicada, então você está dispensado das provas finais. Então eu acho que seria mais ou menos isso, né? Porque aqui é uma escola também. E aí depende muito das nossas escolhas, da nossa dedicação, do nosso empenho nas lições que a gente vai aí tendo, que vão surgindo na nossa vida, né, no decorrer da nossa vida. E aí talvez inclusive acho que até o próprio Vital uma vez contou uma história de um casal lá que ia ter que passar por uma situação difícil dele ficar, do homem lá, do marido ficar acamado e inválido e vegetando por muitos anos, e como eles construíram uma história de muito amor, acho que adotando crianças e ajudando, sabe? E construíram assim uma trajetória muito bonita e de muita caridade, muita benevolência, ele não precisou passar.
por esse desafio. Então, hoje eu entendo que realmente, né, a gente tem assim algo meio traçado, algumas coisas, alguns resgates necessários talvez tenham que ser realmente realizados, tem que realmente acontecer, como se você, por exemplo, você tem ali um desenho, ali, você veio com o seu desenho, aí tem o céu, aí tem um mar, algumas coisas, o céu normalmente a gente teria que ser azul. Então, assim, aquele é uma coisa que está meio pré-definida. Ah, aqui é azul. Ah, tem gramado? É verde. Mas, assim, o resto das coisas, você tem como escolher como colorir aquilo. Né? Não sei se ainda tem, né? Mas a gente tinha aqueles livrinhos que tinha aqueles desenhos que vinham com os números, né? Com a legenda lá. Né? Tal número é tal cor, que aí você ia completando, pintando, aí formava lá a figura. Com as cores, tudo. Só que você pode escolher modificar aquilo, né? E pode sair um resultado melhor ou pior, né? Como eu falo aí no texto. Ou uma coisa com cores sombrias, né? Você usar cinza, preto, só essas coisas. Ou você colorir bastante. Ou uma coisa mal feita, borrada, ou uma coisa caprichadinha. Aí vai depender de como você se dedica, de como você escolhe, né? Ou, como eu disse, deixar inacabado. Não tem gente que escolhe não levar a encarnação até o final. Então, assim, tudo, o resultado final desse nosso desenho aí, vai depender das nossas escolhas, das cores que a gente escolher colocar na nossa vida, da forma como a gente escolher caminhar e desempenhar os nossos papéis, assumir a nossa responsabilidade, ultrapassar os desafios, né? Com amor, com dedicação, ou às vezes tem gente que não aceita, que se revolta. Então, tudo isso vai interferir no resultado final, né? Desse desenho de alma, como eu faço essa analogia aí, né? Nesse texto. Então, por isso que é importante a gente estar sempre assim, exercitando, semeando coisas boas, que a gente vai colher, né? Tudo que a gente semeia de bom, a gente vai colher de bom. Que semeia de ruim também, infelizmente, né? A cada um segundo as suas obras. Então, esse é algo que a gente tem que prestar atenção, refletir e não cair na história de que, foi Deus que quis, isso aconteceu porque, né, as coisas são assim mesmo, naquele derrotismo, no vitimismo. A gente sempre tem uma saída, porque se tem uma das coisas que a espiritualidade mais respeita é justamente o livre-arbítrio. Então, em toda situação, a gente tem as portas e janelas ali para escolher. A gente tem os pincéis, as tintas e os lápis e as canetinhas à disposição lá para escolher como a gente vai querer concluir aquele desenho, que cor a gente vai usar naquela situação, né? Como a gente vai pintar aquela parte do desenho que se apresenta naquele momento. Então, que a gente procure sempre estar caprichando muito, caprichando nas escolhas, caprichando nas cores e deixando a nossa vida mais colorida, mais alegre e mais cheia de vitalidade e realmente procurar e fazer um belo trabalho, né? Que isso vai nos trazer um resultado aí, né? Uma obra muito bonita e muito de muita luz e de muitas boas energias para a nossa vida, né? Porque tudo que é bonito, que é belo, traz alegria para a nossa vida, certo? Então que a gente coloque essa beleza e essa alegria e essas cores todas em cada dia da nossa vida e em cada uma das nossas escolhas, certo?
Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.